Olá, seja bem-vindo. A pandemia mudou as relações de trabalho e muitos setores descobriram as vantagens do home office. Entretanto, muita gente tem reclamado dos exageros e até mesmo desrespeito a essa nova modalidade. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga organizacional e do trabalho, Rafaela Schon. Ela tem vários MBAs na área organizacional, é professora de pós-graduação e fala conosco de Maringá. Tudo bem, Rafaela? Olá, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e falar para vocês que é muito bom estar aqui falando sobre um tema tão atual e tão importante neste momento para as empresas. Obrigado por participar da conversa ampla. O home office realmente tem trazido estresse para muitos profissionais? Quando nós falamos do trabalho em si, o estresse faz parte da nossa rotina, né? E claro que a gente precisa pensar que existe o estresse positivo e o estresse negativo. Mas se tratando do estresse negativo, né, que talvez seja aí um pouco do nosso foco, né? O trabalho traz isso porque a gente precisa fazer entregas, a gente precisa elaborar projetos, né? Então tem todo um foco, uma meta que a gente precisa cumprir e isso é normal, o estresse é normal no nosso dia de trabalho. A questão é que dentro do trabalho, do teletrabalho, do trabalho, né, o home office, a gente pode ter aí outros agentes que podem aí ocasionar, né, ser gatilhos para o estresse, né? A princípio, né, que a gente pode citar a tecnologia, né? Eu estou em um ambiente diferente de trabalho, ou seja, estou na minha casa. Então, muitas pessoas verbalizam que, poxa, no meu ambiente de trabalho eu tinha uma estrutura diferenciada e para mim lá era melhor. Outras pessoas já verbalizam que gostaram muito de trabalhar em casa porque produzem mais. Então, o estresse vai fazer parte, até porque é um outro ambiente. As entregas continuam sendo as mesmas, as cobranças continuam sendo as mesmas, mas o cenário mudou, né? E claro que a gente tem que colocar aqui nesse momento que o pano de fundo não é só o estresse no trabalho, mas toda essa situação em que nós estamos vivendo devido à pandemia. Rafaela, a gente percebe alguns exageros, principalmente em relação aos horários, né? Como agir para delimitar os espaços tanto das demandas da própria empresa e também de eventuais clientes quando você está trabalhando em casa? Bom, trabalhar em casa nesse sentido é muito mais prático e muito mais fácil, né? Afinal, você acorda e já está no seu ambiente de trabalho, não é verdade? Então, o que nós temos que fazer é tomar esse cuidado, né? E elaborar realmente um cronograma. Qual que é o meu horário de trabalho? Para que você respeite os seus horários de descanso. Porque muitas vezes a gente acaba refletindo e se pegando ali, passando do horário de trabalho, porque você já está no seu ambiente familiar, na sua casa, então você continua trabalhando. Então é muito importante impor esses limites. O meu horário de trabalho é das 8 às 18, ou enfim, das 9 às 19, né? Claro que por estarmos lá já nesse ambiente, pode ser que passe um pouquinho e tenha essa facilidade, essa flexibilidade. E não tem problema. Agora, o importante é ter esse limite, ter essa consciência. Afinal, a gente também precisa de tempo de qualidade de vida, né? Tempo para ficar com a família, com os filhos, para brincar, né, com os animais de estimação. Tempo para que você tenha um momento consigo mesmo, para que você possa preservar a sua saúde mental, né? Então, é muito importante que você também coloque esse limite, né? É claro que pode acontecer algum projeto de última hora, alguma entrega de última hora que muitas vezes você vai precisar fazer, mas que isso não seja frequente, né? Que você tenha sim esses tempos, né? Para que você busque estar em contato com você, com a sua família, para que você tenha qualidade de vida. Qual a maneira mais eficiente de realizar as reuniões online? É importante que nesse momento você consiga focar nessa reunião
até para que você entenda o conteúdo da reunião e depois consiga fazer as entregas que você precisa fazer, né? Um outro ponto é sempre agendar o horário de início e de término, né? Por várias vezes no ambiente presencial, a gente identifica que as reuniões elas têm horário para começar, mas não têm horários para terminar. No ambiente home office, isso pode acontecer também. Então, o terceiro ponto seria o foco na pauta, né? Busque sempre ter uma pauta para aquela reunião. É importante que todos os participantes tenham acesso a essa pauta previamente, para que todos possam levar o conteúdo para a reunião e que, né, não fique essa pendência para depois. Então, tudo que tem que ser resolvido naquela reunião precisa estar ali na pauta e ser resolvido com os integrantes daquela reunião. Um outro ponto, um quarto ponto que eu colocaria é: convide todas as pessoas que fazem parte daquele processo, todos os stakeholders que são necessários para estar naquela reunião, para que você também depois não tenha que convidar no meio da reunião, parar a reunião para chamar alguém. Então, tenha um bom planejamento. E uma questão de etiqueta. Você entra na reunião já com a câmera aberta, mas o microfone mutado, é isso? Perfeito, né? É importante que você tome cuidado aí com a sua postura também na reunião, né? Por mais que ela seja online, né? A gente sempre fala, né? O trabalho em casa, ele é equiparado ao trabalho presencial. Então é importante que você cuide da sua postura, né? A sua postura é o seu cartão de visita ali na reunião, então é importante que você siga alguns passos, né? É importante cuidar ali da sua apresentação pessoal, por mais que você esteja na sua casa, é um ambiente confortável, mas você está a trabalho naquele momento. E quando você vai participar de uma reunião, é importante que você inicie a reunião com a câmera fechada, com o microfone fechado, mas confirme a sua presença. E quando você for falar ou quando tiver o espaço para você falar, aí sim você abre o seu microfone, por exemplo. Ou alguns aplicativos, eles têm a possibilidade de você erguer a mão, né? Tem uma teclinha que é erguer a mão, significa que você quer falar, significa que você quer se manifestar. Então é muito importante tomar esse cuidado em relação ao seu comportamento frente a essa reunião. O WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho para muitas empresas. Como usar bem esse recurso, Rafaela? Isso é uma verdade, né? Nós não conseguimos mais ficar sem o WhatsApp na nossa rotina de trabalho. Eu mesma uso o WhatsApp para trocar mensagens com o meu gestor, tomar decisões junto com a minha equipe. Então é uma ferramenta muito importante. Mas é claro que tudo tem o outro lado. Então a gente precisa focar naquilo que é necessário naquele momento do trabalho. Então é importante tomar cuidado com os grupos de WhatsApp, né? Muitas vezes nós somos inseridos em vários grupos que não fazem sentido e que isso pode nos atrapalhar no dia a dia, né? Então se você recebe vídeos, mensagens, né? Isso pode te atrapalhar na sua rotina. Então é importante cuidar desse primeiro ponto. Cuidado com os grupos de WhatsApp, né? Então, principalmente se você se você tem um grupo de WhatsApp corporativo, a sua postura também nesse grupo é muito importante para que você cuide. Por exemplo, não fique mandando bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tenha foco naquilo que você precisa falar na mensagem, ou seja, a mensagem ela precisa ser clara, objetiva, coesa, para que as pessoas tenham também um ganho de produtividade com aquela ferramenta. E no ambiente corporativo, quando a gente pode gravar um áudio e qual que é o limite de tempo desse áudio? Eu sempre falo que a gente precisa ter uma comunicação assertiva, né? E muitas vezes a forma como a gente vai mandar um texto pode não soar bem para alguma pessoa. Então, se você tem algo delicado para falar ou você precisa explicar os detalhes de alguma atividade, de algum projeto, envie um áudio, né? Eu acredito que vai facilitar muito na explicação daquela atividade, daquele projeto. No entanto, né, todo mundo não gosta de receber áudios muito grandes, então é importante que, se for um áudio muito grande, você repense.
Será que realmente é um áudio que vai resolver essa situação ou eu preciso agendar uma reunião de alinhamento, né? A gente costuma aí falar de um tempo médio de 1 minuto no máximo, tá? Se passar disso, é algo que fica cansativo e muitas vezes o receptor daquela mensagem, a primeira coisa que ele vai pensar quando ele vê aquele áudio que é muito grande, ele vai falar, nossa, que áudio grande, né? E o segundo ponto é, quando ele terminar de ouvir o áudio, muitas vezes ele não vai lembrar aquilo que você falou no início, tá? Então, é importante essa reflexão. Como sinalizar eventuais exageros e estabelecer limites de uma maneira assertiva sem que o outro se sinta ofendido? O primeiro ponto é saber priorizar as suas atividades. Tem atividades que têm prioridades e tem outras atividades que podem ficar para depois. Então, fazer essa priorização é muito importante. Você pode fazer isso junto com a sua equipe, junto com a sua liderança, para que vocês negociem essas atividades, as entregas dessas atividades. Se mesmo assim, né, vocês identificarem que uma atividade é muito importante e a outra também, é importante que a gente tenha aí a competência negociação, tá? Com outras equipes, com outros times, com outros departamentos, para encontrar um prazo que seja ideal para ambas as partes. Rafaela, obrigado por participar da conversa ampla. Eu que agradeço, espero ter contribuído, né, nesse momento de pandemia em que nós estamos e muitas pessoas estão em home office, e um bom trabalho a todos. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.